Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, ajudai-nos a viver bem e a fazer a vontade de Deus para o bem das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na página 219 do Diretório Ecumênico, vamos estudar o número 162, na página 219. Já tinha lido, mas interrompi para que pudéssemos não aprofundar demais de uma só aula. Diz assim: o movimento ecumênico sempre teve duas vertentes, uma doutrinária impulsionada por fé e constituição, e outra de testemunho, onde se destacou a vida e a ação. É frequente escutar que a doutrina divide, mas a prática une. Na realidade, porém, pontos de divergência e de convergência podem ser encontrados em ambas as vertentes. Pense-se nas disputas entre progressistas e conservadores, e se verá que o campo da ação também está cheio de divisões que percorrem as diversas igrejas e comunidades eclesiais. Número 163. No Brasil, temos uma boa experiência neste sentido. Sentido do quê? Vamos ver no número 163, que é cooperação e diálogo ecumênico comum, no capítulo 5º, diz assim: a colaboração ecumênica, diz o número 163, pode realizar-se nas diferentes igrejas e comunidades eclesiais através de programas já estabelecidos por um dos seus membros, ou então pela coordenação de ações independentes, tentando evitar a repetição e a multiplicação inútil de estruturas administrativas ou de iniciativas e programas conjuntos. Pode-se criar diversas espécies de conselhos ou de comitês sobre forma mais ou menos permanente, para facilitar as relações entre igrejas e outras comunidades eclesiais e para promover entre elas a colaboração e o testemunho comum. E aí a nota explicativa diz: no Brasil temos uma boa experiência neste sentido. A SESI, ou Coordenadoria Ecumênica de Serviço, surgiu como fruto do encontro consulta sobre ajuda intereclesiástica norte e nordeste do Brasil, realizada em Salvador, da Bahia, de dia 31 de julho a 3 de agosto de 72. A sua finalidade é estudar, pesquisar, assistir, avaliar, promover e coordenar projetos destinados à promoção da vida integral do homem na sociedade, nos moldes da fé cristã, em todo o território nacional, especialmente no norte e nordeste do Brasil, sem discriminação social, econômica, religiosa ou racial. São membros da SESI as igrejas católicas, a episcopal, a metodista pentecostal, o Brasil para Cristo, cristã reformada, presbiteriana unida e evangélica de confissão luterana no Brasil. Precisamente a falta de entrosamento com as autoridades locais, número 164, levou à interrupção de uma experiência que despertou grandes esperanças. A SODEPACS, Comissão Mista para o Desenvolvimento e a Paz, formada em junho de 67, pela Pontifícia Comissão Injustia et Pax e o Conselho Mundial das Igrejas, após certos resultados espetaculares iniciais, como a Conferência de Beirute em 68, sobre a cooperação mundial para o desenvolvimento, passou por uma certa crise superada em 1972, quando foi determinado que SODEPACS seria considerado organismo de ligação
encarregado de elaborar programas a serem submetidos à aprovação de duas instituições copatrocinadoras. Foi notável o programa iniciado em 76 com o título A Procura de uma Nova Sociedade. Contudo, pelas dificuldades apontadas, o mandato concedido à Sodepax encerrou-se definitivamente em 81, sendo então essa comissão substituída por um grupo consultivo misto sobre o pensamento e ação social. Número 165. Encontro deste tipo iniciaram-se no Brasil no dia 25 de setembro de 1975, quando representantes das igrejas católicas romanas, por meio da CNBB Episcopal Evangélica da Confissão Luterana no Brasil e Metodista, se reuniram no Instituto Metodista Benete do Rio de Janeiro. Os participantes desse encontro resolveram continuar a se reunir uma vez por semestre. Assim, até novembro de 82, data da fundação do Conselho Nacional de Igrejas, o CONIC, que é de 82, celebraram-se 14 reuniões. A partir do terceiro encontro, novembro de 76, esteve sempre presente a Igreja Cristã Reformada Húngara. A partir do 5 de novembro de 77, também participou a Igreja Reformada Holandesa. Em diversos outros encontros, também se fizeram presentes a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, posteriormente a Igreja Presbiteriana Unida. Os temas desses encontros foram muito variados, desde a disciplina sobre a intercomunhão até a reflexão sobre o momento político e nacional, e o contato com as autoridades civis, passando pelo reconhecimento mútuo do batismo e a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A partir da fundação do CONIC em 82, os encontros de dirigentes nacionais de igrejas cristãs ficaram como que englobados nas Assembleias Gerais do Conselho. Recentemente, porém, a partir de 93, voltaram a acontecer, inclusive com a presença de líderes de igrejas que não são membros do CONIC. Número 166. O exemplo mais destacado de conselho de igrejas em nível mundial é o Conselho Mundial de Igrejas. Foi fundado em Amsterdã, isso aqui é importante, em número 166, página 222. O exemplo mais destacado de conselhos de igrejas em nível mundial é o Conselho Mundial de Igrejas. Foi fundado em Amsterdã, a 22 de agosto de 48, pelos esforços conjuntos das conferências de fé, constituição e vida e ação. De acordo com a sua base constitutiva, estabelecida na Terceira Assembleia Geral em Delhi, o Conselho é uma associação fraterna de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador e que se esforçam em corresponder juntas à sua comum vocação para a glória do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as igrejas cristãs que concordam com esta base e cuja candidatura é aceita por 2/3 das igrejas filiadas podem aderir ao CMI. Atualmente, até a edição deste anexo, os anos 90, me parece, que a edição original é de 94, me parece, reúne em seu seio mais de 350 igrejas membros. Ela não é uma igreja, nem uma superigreja, por isso não considera nenhum conceito ou doutrina sobre a unidade da igreja como normativo para as igrejas membros, mas pretende ajudar todas elas na procura dessa meta. O CMI controla suas tarefas por meio da Assembleia Geral, do Comitê Central, do Comitê Executivo, das comissões de comitês de unidades programas e dos Centros Permanentes Administrativos de Genebra e Nova York. Como estruturas operativas, possui um secretariado geral com uma série de serviços dele dependentes,
e 3 unidades-programas. Desde 61, observadores católicos designados pelo Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos participam das Assembleias Gerais da CMI. Além disso, a Igreja Católica é membro de pleno direito da Comissão Fé e Constituição. Não se chegou, porém, até agora a uma adesão plena da Igreja Católica ao Conselho Mundial de Igrejas. A ela se opõem não só dificuldades de tipo eclesiológico, mas também outras derivadas do caráter internacional da Santa Sé e do peso numérico do catolicismo, que, dado ao sistema de atribuição de votos a cada uma das igrejas membro, poderia desequilibrar a deliberação do CMI. Conforme estudos do próprio Conselho, calcula-se que a Igreja Católica corresponderia entre 1/3 e 1/5 total de votos na Assembleia. A isso, não impede a colaboração em outros níveis, como na citada Comissão Fé e Constituição. Existe um grupo misto de trabalho entre o Pontifício Concílio para a Unidade dos Cristãos e o CMI, encarregado de promover e coordenar a colaboração mútua. No âmbito latino-americano, existe o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI, muito ativo na publicação de subsídios pastorais. A Igreja Católica também não participa nele, embora tanto em nível continental, através do CELAM, quanto em nível nacional no Brasil, haja um relacionamento de amizade. Dificilmente, porém, será possível chegar a uma adesão plena da Igreja Católica, por causa da oposição de certas igrejas fundamentalistas que a ele pertencem. No Brasil, a Igreja Católica é membro fundador do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Preparado pelos encontros de dirigentes nacionais de igrejas, o CONIC foi fundado em Porto Alegre no dia 18 de novembro de 82. De acordo com base constitutiva, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil é uma associação fraterna de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador, segundo as Escrituras, e por isso procuram cumprir sua vocação comum para a glória de Deus, uno, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em cujo nome administram o santo batismo, o amor de Deus, a confissão de fé comum e o compromisso com a missão impulsionam as igrejas membros a uma comunhão cristã mais profunda e a um testemunho comum do Evangelho no Brasil, no exercício do amor e serviço ao povo. Respeitadas as diferentes concepções eclesiológicas, as igrejas membros se reconhecem convocadas por Cristo, à unidade de sua igreja, na terceira da atuação do mesmo Cristo e do seu Espírito nelas e através delas. São igrejas fundadoras do CONIC, a Igreja Católica Romana, a Igreja Cristã Reformada do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Metodista. Posteriormente, aderiram à Igreja Presbiteriana Unida e à Igreja Católica Ortodoxa Siriana. Órgão supremo do CONIC é a Assembleia Geral, que se reúne ordinariamente cada 2 anos. A Comissão Central, que celebra pelo menos uma sessão por semestre, assegura uma maior representatividade nos períodos entre as assembleias. Há ainda uma diretoria, uma secretaria executiva e um conselho fiscal, além de diversas comissões específicas, como a teológica. Desde a sua fundação, o CONIC tem marcado presença na vida nacional, tomando posição diante dos grandes problemas do Brasil e procurando dar um testemunho vivo do amor de Cristo. Página 226. 2 pequenos volumes de mensagens e declarações para o nosso tempo, publicados o primeiro pelas edições paulinas e o segundo pelo SED, recolhem esses documentos. Atualmente, o CONIC
está empenhado em constituir representações regionais, das quais a primeira já existe em São Paulo. O CONIC, número 170, é um membro fraterno, tanto do Conselho Mundial de Igrejas, quanto do Conselho Latino-Americano de Igrejas. Os 15 representantes da Igreja Católica, nas Assembleias Gerais do CONIC, são escolhidos pelo Conselho Permanente da CNBB, de forma a assegurar uma representatividade das diversas categorias do povo de Deus, bispos, presbíteros, religiosos e leigos. Número 173, páginas 226. Existem numerosas comissões de diálogo teológico da Igreja Católica com outras igrejas e comunidades eclesiais. Em nível internacional, podem-se destacar as comissões mistas com as igrejas ortodoxas de tradição mistas, com as igrejas ortodoxas de tradição bizantina, com a Igreja Cópita, com a Comunhão Anglicana, com a Federação Luterana Mundial, com a Aliança Reformada Mundial, com a Convenção Mundial das Igrejas de Cristo, com a Convenção de Lausana dos Evangelicais e com a Aliança Batista Mundial. Há também uma comissão mista católico-pentecostal, em que os participantes não católicos o são a título pessoal, sem representatividades das respectivas igrejas. Os resultados desses diálogos, que abrangem os mais variados temas teológicos, são publicados periodicamente na revista Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Encontram-se reunidos na obra de A. Gonzalez, no Inquiridium Ecumenicum, publicado pela Universidade Pontifícia de Salamanca. No Brasil, a partir de 74, foi estabelecida uma comissão mista luterano-católica, que traduziu e publicou em revistas ou pequenos folhetos os documentos de diálogo internacional. Também organizou diversos seminários após porem a fundação do CONIC. Parece ter ficado menos ativa. Pelo contrário, a Comissão Mista Anglicano-Católica continua a se reunir periodicamente e publicou em edição sede CONIC os resultados da respectiva comissão internacional. Também foi oficialmente estabelecida uma comissão mista metodista-católica, sem que tenha tido até agora nenhuma atividade destacável. Como exemplo de diálogo surgido por iniciativa particular, podem ser citados encontros iniciados em 57, entre professores de teologia das faculdades Cristo Rei Católica e Evangélica Luterana de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que após a transferência do Centro de Estudo dos Jesuítas para Belo Horizonte, tiveram continuidade com os professores do Instituto de Teologia da PUC de Porto Alegre e nos quais, em diversas épocas, também participam teólogos das igrejas episcopais e metodistas. Já no âmbito oficial e com finalidades específicas, podem ser mencionadas duas comissões estabelecidas pelo CONIC, a Senacora, Comissão Ecumênica de Combate ao Racismo, e a Comissão da Década da Mulher. Número 176. Eu vou voltar lá no número 176, porque é muito importante. Nós estamos terminando a leitura do diretório, não? Que vai até a página 236, mas aqui muda de tema. O número 176 diz sobre o diálogo ecumênico: os participantes católicos do diálogo devem seguir os princípios em relação com a doutrina católica enunciada no decreto Unitatis et Integratio. E diz aqui uma nota: o modo e o método de enunciar a fé católica não devem de maneira nenhuma servir de obstáculo ao diálogo com os irmãos. E diz: além disso, no diálogo ecumênico, os teólogos católicos, permanecendo fiéis à doutrina da Igreja, ao investigar com os irmãos separados os divinos mistérios, devem proceder com amor à verdade,
caridade e humildade. Na exposição da doutrina deverão ter bem presentes que existe uma ordem ou hierarquia. Deste modo, se preparar o caminho que os levará todos a uma fraterna emulação, a mais profundo conhecimento e mais clara exposição das insondáveis riquezas de Cristo. Voltando agora, aqui, no número 176, aqui. Página 228 diz: Irenismo, do grego eirene, paz, significa etimologicamente uma atitude pacífica, de conciliação entre os contrários, de procura do diálogo fraterno, sem polêmicas inúteis, mediante um esforço sincero para descobrir a parte da verdade contidas nos argumentos do interlocutor. Nesse sentido, podemos dizer que a atenção para a hierarquia das verdades formam parte do chamado método irênico. O diretório, contudo, seguindo o decreto Unitatis et Integratio, adverte contra um falso irenismo que deliberadamente oculta ou falsifica a integridade da fé. Os membros das comissões bilaterais ou multilaterais de diálogo encontram-se numa posição que pode gerar maus entendidos. Número 178. São realmente representantes oficiais da Igreja que os designam, mas não têm autoridade própria. Por isso, seus acordos e declarações não podem ter caráter vinculante. 179. Um dos problemas de mais difícil solução no diálogo ecumênico é a da recepção dos seus resultados. Por quê? Não basta a publicação dos documentos, está lá na página 229, sobretudo se ela é feita apenas em revistas especializadas de pequena tiragem. É necessária a reflexão posterior com a tradução, por assim dizer, para a linguagem popular dos documentos elaborados por especialistas. Neste sentido, podemos dizer que no Brasil estamos longe do ideal. Em algum caso, como do estudo sobre batismo, Eucaristia e Ministério Bem, elaborado por Fé e Constituição e no Diálogo Católico-Luterano, houve vários seminários de estudo em níveis nacional e local, mas não se pode afirmar que tenha atingido uma boa difusão. Recentemente foi publicado o documento de estudo da Comissão de Fé e Ordem do CMI, a Confissão da Fé Apostólica, que merece a atenção das igrejas, por ser mais importante meta da busca da unidade. Em outros, como no Diálogo Anglicano-Católico, não se passou da fase de publicação. Na maioria dos outros casos, nem se chegou a ela. Embora, diz o número 182, o número crescente de evangélicos procure as faculdades e institutos católicos de teologia, não existe neles nenhum curso de pós-graduação em ecumenismo, que seria o marco ideal para a reflexão técnica sobre os frutos do diálogo ecumênico. De acordo com o cânon 825, as versões das Sagradas Escrituras acompanhadas e com convenientes notas explicativas, mesmo feitas com a colaboração com os irmãos separados, podem os fiéis católicos prepará-las e publicá-las com licença da Conferência dos Bispos. Número 185. No nosso país existe um trabalho de cooperação entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a CNBB, para a preparação e a edição de a Bíblia na linguagem de hoje. Também, mesmo sem caráter oficial, entre católicos e evangélicos, para adaptação e edição da tradução da Ecumênica do Brasil, a TEB. No Brasil existem diferenças entre os textos do Pai Nosso e do Credo, diz o número 187, utilizados por católicos e evangélicos. Por isso, o católico preparou o seguinte texto comum e que é usado nas celebrações ecumênicas, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Número 188. Como já foi advertido anteriormente, o diretório não distingue entre catequese e ensino religioso. No contexto brasileiro, é claro que o ensino religioso, ministrado nas escolas de rede pública, não substitui a catequese dada nas paróquias. 189. Como, embora tenha sua base na Constituição Federal, o ensino religioso é organizado na rede pública de primeiro e segundo grau pelas secretarias estaduais ou municipais de educação. As situações variam muito de um lugar para outro. Em quase todos os estados, existe uma equipe interconfessional como órgão de orientação, acompanhamento e avaliação permanente dos programas correspondentes. Em geral, os bispos do Brasil parecem preferir o ensino confessional. Há, contudo, também algumas experiências de ensino ecumênico, para cuja promoção foram citados alguns organismos criados. Citemos o CIER, Conselho Interconfessional para a Educação Religiosa de Santa Catarina, no qual se encontram atualmente integradas 8 igrejas. Dentre as suas realizações, cabe destacar a elaboração do primeiro curso ecumênico de educação religiosa escolar para o primeiro e segundo graus, com a publicação de livros de texto para cada um dos anos. A Assintec, Associação Interconfessional de Educação de Curitiba, surgida inicialmente como um programa de emergência para suprir a completa falta de atividade catequética nas escolas públicas do Paraná, é atualmente um instituto de capacitação de professores leigos para atividade catequética e para a elaboração de subsídios didáticos, incluindo a matéria audiovisual. Me parece que tem muito sido comentado e avançado o ensino religioso no Paraná. Número 192. O diretório afirma que a norma ou regra que os professores das matérias doutrinárias sejam católicos. Consequentemente, os de outras matérias, como línguas bíblicas, sociologia da religião, poderiam ser membros de outras confissões religiosas. Isso está falando no número do 192. O número 192 está dizendo aqui dos professores. Depois, número 100, vamos continuar aqui, só para que vocês não percam o fio da meada, tá bom? 192. Além disso, extraordinariamente, em caso de necessidade, poderiam ser chamados algum professor não católico para ministrar ou colaborar de ensino de alguma disciplina, mesmo doutrinária. O primeiro ciclo de estudos teológicos é o que costumamos chamar de bacharelado, que compreende, de acordo com a Constituição Apostólica Sapiência Cristiana, que já foi mudada por Francisco, foi atualizada, não são realizados em faculdade pelo menos 3 anos. Quando, porém, os estudos não são realizados em faculdade eclesiástica, a formação teológica básica se estende por 4 anos.
Aqui diz que a CNBB não baixou até agora nenhuma norma sobre a colaboração ecumênica neste campo, nem as diretrizes para a formação dos presbíteros da Igreja. Depois, número 195, o segundo ciclo e o correspondente ao mestrado, o terceiro ao doutorado. Aqui também a CNBB não baixou normas complementares. Número 196, seguintes, toda esta seção do número 196 ao 203 abre novas perspectivas ecumênicas no campo específico da pós-graduação. Faltam, infelizmente, no Brasil, iniciativas nesse sentido da parte católica. Há, sim, algumas iniciativas protestantes, como o Programa Ecumênico de Pós-Graduação em Ciências da Religião do Instituto Metodista do Ensino Superior, de Rude Ramos, com a colaboração da Faculdade Evangélica Luterana da Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde também ensinam professores provenientes de outras confissões. Eu não sei como está hoje, estou procurando saber. Assim que por saber, vou falar convosco. No Brasil existem associações que congregam separadamente as instituições teológicas, a OSIB, Organização dos Seminários e Institutos Filosóficos para os Católicos, e ASTE, Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos para os Protestantes, embora tenha havido intercâmbio de observadores com motivo das Assembleias Gerais, não há nenhum organismo permanente de ligação entre elas. Além, número 204, além das citações aqui mencionadas, assistência religiosa às Forças Armadas, aos internados em hospitais e prisões, merece atenção especial uma estrutura bem presente no nosso país. As comunidades eclesiais de base ou SERBs, pela sua própria natureza, embora claramente católicas, exigem uma forte vivência da dimensão ecumênica, tanto para elas quanto para outras situações mencionadas. Seria muito conveniente que fossem assinados acordos de cooperação. Número 205. Não será fácil no Brasil tal cooperação ecumênica no campo missionário, pois a grande maioria das missões protestantes entre indígenas existentes em nosso país são de grupos fundamentalistas. Número 206. Não se pode confundir a atividade ecumênica com a missão, conforme o decreto Agentes do Concílio Vaticano II. Chamam-se missões as iniciativas especiais dos arautos do Evangelho, que, enviados pela Igreja, vão pelo mundo todo realizando mundos de pregar o Evangelho e de fundar a própria Igreja entre os povos ou sociedades ainda que não creiam no Cristo. A atitude de aproximação aos irmãos de outras confissões cristãs, própria do ecumenismo, deve, portanto, evitar ações proselitistas ou de menor apreço de suas igrejas, comunidades, nas quais a graça de Deus também lá está operando. Entre nós, o problema fundamental não parece ser como aqui apontado do ateísmo ou indiferentismo. Mesmo o materialismo apresenta-se num nível mais prático do que teórico, mas há uma questão análoga, em que o testemunho comum de todos os cristãos entre as massas descristianizadas poderia ser de grande valor. O crescente sincretismo religioso, como o surgimento de novas religiões e acompanhado de toda sorte de superstições e crendices. Para o relacionamento com o judaísmo, que é o diálogo interreligioso, eu coloquei um filme, lembram? Um documentáriozinho. Existe no Brasil não só a Comissão Nacional de Diálogo Católica Judaica, que é um órgão da CNBB, mas também a Fraternidade Cristã Judaica, com participação de cristãos de outras confissões. Além da SESI, sobre a qual já falamos na nota ao número 163, pode-se citar como exemplo de cooperação ecumênica do Brasil em favor das pessoas que sofrem de carências, o Serviço Interconfessional de Aconselhamento, SIGA, de Porto Alegre, iniciativa conjunta das igrejas católica, episcopal, evangélica,
de confissão luterana e metodista, que oferece ajuda nos campos espiritual, médico, psicológico e social. Número 218. No Brasil, a União Cristã Brasileira de Comunicadores, o CBC, reúne em espírito ecumênico profissionais da comunicação pertencentes às diversas confissões cristãs. Então está aqui um resumo do diretório através das notas da CNBB. Espero que vocês possam ver que nós estamos procurando conhecer melhor com todos os limites que podemos ter, né? Eu depois vou deixar ainda, e antes de concluir o curso, falarei um pouco sobre da onde partimos, aonde chegamos, o que foi deficiente e o que pode melhorar, e ainda a beleza do curso que muito nos tem acrescentado. Até a próxima, paz e bem.